Boa noite, meus alunos, novos alunos. Que Deus nos acompanhe nessa nova jornada, nesse semestre que está começando hoje. Eu me apresento para vocês como advogado, professor de Direito. Eu leciono na FAD de Minas já há 20 anos. E estou tendo o prazer agora de começar uma matéria nova com vocês, que é o Direito Empresarial, que é uma matéria muito importante para os administradores e também para os contadores. Nós vamos estudar como elaborar um contrato social, vamos aprender que antes de 2002 existia o Código Comercial, Direito Comercial, hoje não existe mais. Hoje nós temos direito empresarial, por menor que seja a empresa, ela é denominada então uma empresa, e o dono da empresa é empresário, não é mais comerciante nem empresário, que antigamente era comerciante e comerciário, hoje é empresário, por menor que seja a empresa. Eu gostaria que vocês depois me enviassem o e-mail da turma, tanto de contábeis e de administração de empresa, que nós unimos as duas turmas, e a matéria é coerente com os dois cursos. Então nós vamos aprender a elaborar um contrato, como que quais tipos de empresas que é mais interessante, que é a mais praticada, capital social, enfim, nós vamos aprender muito sobre título de crédito e etc. Então eu gostaria que vocês me enviassem um e-mail. Meu telefone é 999795432. E eu vou enviar para vocês toda a matéria através de slides que vocês podem ter em casa, e na medida que a gente vai ministrando as aulas, vocês podem ir acompanhando com o computador de vocês aí em casa ou no seu escritório, onde você estiver assistindo às aulas. Então, hoje eu vou dar uma introdução para vocês terem uma pequena noção de o que vocês vão aprender. Como eu já disse, uma empresa ela nasce com um contrato social. Como a pessoa natural nasce, que tem que ter um registro de nascimento, a empresa não é diferente. Ela nasce com um contrato social, que é devidamente registrado na junta comercial e na agência fazendária, que vai ter então a inscrição estadual, e o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. E nós vamos ver aqui então, dar uma introdução, porque nós temos que correr contra o tempo, porque diante dessa Covid-19, nós temos que ministrar as aulas online. Então, para que a gente aproveite bastante o tempo, a gente tem que ir já discorrendo a matéria já desde o início. E vou estar à disposição de vocês para dirimir quaisquer dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para o WhatsApp. Eu vou ter o prazer de responder para vocês e esclarecer e tirar quaisquer dúvidas. Eu tenho por costume dar duas avaliações, valendo 10 pontos cada uma, e também um trabalho. Esse trabalho, eu sou um dos poucos professores que exige um trabalho manuscrito. Por que manuscrito? Porque hoje, com Ctrl+C, Ctrl+V, é muito fácil o aluno pedir e elaborar o trabalho, que às vezes quem faz, que já aconteceu muitas das vezes, às vezes é uma namorada, uma esposa, é um amigo, uma pessoa que faz o trabalho. E você, mesmo que você copie o trabalho do outro, uma vez que você estiver copiando o trabalho ou elaborando o trabalho, você estará assimilando a matéria. E a minha preocupação é de que vocês saiam para o mercado de trabalho com uma bagagem e com conhecimento da matéria.
Então são duas avaliações escritas e o trabalho também valendo 10 pontos. Então hoje nós vamos saber sobre a teoria geral do regime jurídico empresarial. Então, de acordo com o artigo 966 do Código Civil de 2002, porque o Código Civil que antecedia esse Código de 2002 era de 1916. Então, ela estava muito defasado, estava obsoleto. Então, essa lei ela veio para facilitar, para melhorar, para aperfeiçoar mais o direito empresarial. Como eu já disse, hoje é empresário, empresa empresário, não é comerciante comerciário mais. Você não pode, a partir de hoje, falar que fulano é comerciante. Por mais simples que seja a empresa dele, ele não deixa de ser um empresário. Então, em 2002, com a inovação da nova lei do Código Civil, o Código Civil ele englobou, então, no Código Civil, o direito empresarial, porque o direito comercial ele era distinto do direito civil. Hoje, o direito empresarial está todo encartado, englobado no direito civil. Então, como que considera empresário? Então, considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Eu vou dar um destaque para vocês aqui, porque no Código Comercial era produção e circulação de bens, não abrangia serviços. Então hoje considera também empresário quem presta algum serviço. Então o advogado, por exemplo, ele pode ser um advogado e ter um CNPJ. O escritório de advocacia pode ter um CNPJ e ele pode expedir, então, um cupom fiscal do serviço prestado. Da mesma forma, o administrador, se tiver um escritório para administrar algumas firmas, os próprios contadores também, eles podem também ter o seu CNPJ, porque hoje, principalmente no ramo da advocacia, os advogados que pegam algum serviço, dão uma assessoria jurídica para uma empresa, para os bancos principalmente, eles não aceitam, não tem como aceitar mais um recibo particular. Eles querem um cupom fiscal da prestação de serviço para que seja para prestar contas para o RH na empresa, para os contadores, então contabilizar então as despesas inerentes dos serviços prestados. Então, o Código Civil de 2016 está abrangendo também prestação de serviço, não só a produção e circulação de bens, mas bem como a prestação de serviço. Então, para exercer sua atividade regularmente, todo empresário está sujeito a um conjunto de regras. Então, para ser empresário, você está sujeito a um conjunto de regras para que você possa exercer regularmente a sua empresa. E aí, nós vamos ver então quais são essas regras. Essas regras são denominadas a partir de agora de regime jurídico empresarial. Esse regime é o responsável por regulamentar a prática da atividade mercantil e torná-la legal. Nesse sentido, o empresário que não seguir determinadas normas, tais como
o registro do contrato social. Vocês lembram que no início eu já disse para vocês, a empresa nasce com o contrato social. Então, esse novo código, ele estabeleceu também que não só o contrato social, mas as grandes empresas, principalmente bancos, a própria Universidade Federal, a UFLA, a Unilavras, a própria FAI Minas, eles não têm contrato social. Eles têm o estatuto. Então, a empresa ela pode ser regida por um contrato social ou por um estatuto. Só que esse contrato social ou estatuto, ele tem que ser necessariamente registrado na junta comercial. Uma vez ele registrado, ele vai então ser mantido através de um número, que é o CNPJ da empresa, e esse Código Civil, ele estabeleceu que as empresas hoje, elas têm que ter uma manutenção contábil. Agora, eu estou dirigindo isso mais agora para os contadores, que as empresas têm que ter uma manutenção contábil. E essa exigência, ela exige que todas as empresas têm que ter um contador para todo ano fazer essa manutenção contábil. Eu vou dizer por que a lei exigiu a manutenção contábil. Essa exigência dela deu origem a mais serviços para os escritórios de contabilidade. Por quê? Antes dessa exigência, antes de 2002, as empresas elas eram estabelecidas com um pequeno ramo de atividade, ramo de comércio. E aqui o que acontecia? Ela ia crescendo, ia prosperando e ela permanecia com o mesmo capital social. O que é o capital social? É o capital investido na empresa quando ela é registrada. Então a empresa desenvolvia, crescia, prosperava, o capital social permanecia o mesmo. E como já aconteceu, realmente, com essas mudanças, os contratos antigos permaneciam com as mesmas denominações. 1.000 contos de réis. O contrato não era atualizado, não é? Às vezes a pessoa hoje já podia e hoje também permanece essas condições de você abrir uma empresa para um ramo de atividade. Por exemplo, você abre uma mercearia. Essa mercearia ela pode prosperar, ela pode crescer e transformar num supermercado. E antigamente, ela transformava em supermercado, mas no papel ela continuava como mercearia, com o mesmo capital social, sendo que hoje ela estava com um movimento de capital 100 ou às vezes 1.000 vezes mais do que capital que ela começou. Hoje, por isso que exige uma manutenção contábil. Não só isso. Às vezes uma empresa começa com mercearia e às vezes ela não prospera como mercearia. Ela passa a ter um outro ramo de atividade. Ela passa a ser uma atacadista,
pode vender produtos industrializados, pode transformar, às vezes, num frigorífico, ou vice-versa. Ela pode. Antigamente, isso transformava num ramo de atividade para o outro, e no Estado e na Receita Federal permanecia o ramo de atividade inicial. Hoje tem que, se caso isso aconteça, tem que ter a manutenção contábil, e esse contrato social tem que ser atualizado. Não só nisso, também endereço. Uma firma começava num bairro e ela prosperava, e ela passava para uma cidade, para um centro, às vezes para outra cidade, com o mesmo contrato social. Hoje não pode mais. Mudar de endereço, mudar de ramo de atividade, falecimento dos sócios, aumento do capital social. Por isso que hoje tem essa exigência. Então, essas empresas têm que ter obrigatoriamente a atualização contábil. Para vocês, contadores, é ótimo, não é? Muito bem. Dando continuidade nesse assunto, hoje esse Código Civil de 2002, ele flexibilizou, ele permite que uma empresa que esteja passando por dificuldades financeiras, que isso é muito comum, principalmente numa situação dessa que nós estamos vivenciando, nesta pandemia, não é? O que acontece? Muitas empresas não estão fechando, estiver endividado, e se houver muita pressão dos vencedores, ela pode requerer em juízo uma recuperação judicial. Isso para quê? Para que na esperar essa empresa recuperar, etc. E eu tenho por costume citar alguns exemplos para os alunos, não é? Elas, quando elas estavam com a saúde financeira, não estavam, os credores pressionavam tanto, e aí a justiça determinava a falência da empresa. O que é a falência? Ela encerrava as atividades da empresa por ordem judicial. O que apurava da empresa era primeiramente pagava, né, como até hoje é assim, pagava primeiro os créditos trabalhistas. E até
solucionar esse processo, que durava às vezes 10 anos, 15, 20 anos, aquele patrimônio da empresa, ele ia desgastando com o tempo, ia tornando-se obsoleto, ou seja, não tinha mais utilidade, não é? Depreciava e a empresa nunca mais restabelecia. Hoje, a empresa pode requerer uma recuperação judicial. Nós estamos acompanhando noticiários, principalmente as linhas aéreas, que estão numa situação caótica. Os aviões estão todos parados. Os aviões parados, eles estragam mais do que estivessem operando. Então, hoje, eles estão parados. Os credores vão ter que esperar. Eles estão requerendo a recuperação judicial. E a justiça, ela determina que até nós, como passageiros, às vezes, como eu tenho um caso real, que eu ia viajar com passagem comprada, não posso. E ou eu espero o prazo que a lei determina para eu ser ressarcido do valor das passagens, ou então eu tenho que remarcar a viagem que já estava programada. Por quê? Foi uma situação que as empresas não esperavam. E elas estão amparadas pela justiça nesse sentido. Não é? Eu espero que vocês estejam entendendo como que a lei ela tem protegido as empresas. Não é interesse da justiça decretar falência. A falência continua existindo, mas isto só quando a empresa não tem condições de reerguer, restabelecer. Vou citar um exemplo para vocês. Até já nas turmas anteriores eu costumo dar alguns exemplos, como já disse, esse exemplo eu já passei para as turmas. Hoje, vocês acham que uma empresa que fabrica máquina de escrever, ela pode ter uma autorização judicial para pagar os credores e a justiça determinar que ela vai suspender os pagamentos dos fornecedores, que ela vai restabelecer? Não. Por quê? Porque a máquina de escrever hoje não tem aceitação no mercado. Máquinas fotográficas. As fábricas de máquinas fotográficas não tem mais aceitação. Ninguém quer máquina fotográfica. Hoje está tudo no celular. Os mais sofisticados possíveis, que tem todos os recursos, não é? Então, a justiça, ela só protege as empresas que têm condições de mercado. Produto alimentício, veículos, celulares, televisores, eletrodomésticos, etc. Desde que não se torne obsoleto. Porque se não acompanhar a tecnologia, a evolução, a tendência é a falência da empresa. Então, a empresa ela tem que ter uma escrituração contábil. Agora, para os administradores, não é? Também é de suma importância, porque o administrador, ele que vai ser o guardião da empresa também. O que o administrador vai fazer? O administrador, se a empresa
não tiver um bom administrador, ela está fadada à falência. Então, o administrador ele vai fazer um levantamento na empresa, ver se é mais vantajoso terceirizar um serviço, se é mais vantajoso ela mudar de ramo de atividade, ele tem que diminuir as despesas, acompanhar a tecnologia, investir na hora certa, no lugar certo, no ponto. Ponto nós vamos aprender no desenrolar da matéria. Ponto comercial, nós vamos saber o que é isso. Ponto comercial, às vezes, vale mais do que a empresa. Aí o aluno, mas como assim? Olha só, se você pegar uma empresa lá do centro e mudar essa empresa de endereço para um subúrbio, para um bairro distante, ela não vai ter a mesma freguesia que tem lá no ponto comercial no central. Então, esses pontos têm valores. E, às vezes, o valor do ponto é mais caro do que a própria empresa. Nós vamos estudar marcas e patentes. A marca vale bilhões de reais, de dólares. A Coca-Cola, o nome Coca-Cola, é uma multinacional. Tem um valor extraordinário, valor que nós vamos estudar aqui, vocês vão ficar surpresos com o valor. Então, isso aí tudo nós vamos estudar aqui, pontos, marcas, patentes, sinais, não é? Então, aqui nós estamos avançando aqui, já falando o que é empresa, o que é empresário. Então, o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividades lícitas dentro da lei e com a manutenção contábil. Então, hoje vocês estão sabendo que de 2002 para cá, os serviços também prestados por profissionais liberais também é considerado empresário. O advogado pode ser uma pessoa física e pessoa jurídica quando ele tiver o CNPJ. O médico, o contador, o veterinário, etc. Então, hoje já está estabelecido na lei que a prestação de serviço também considera-se empresário quem é um prestador de serviço. Entendeu? Entenderam? Então tá. Então aqui nos slides que eu vou disponibilizar para vocês, está dizendo aqui, como já mencionado, um empresário que não pode mais ser chamado de comerciante, né? Em virtude da doação da teoria da empresa, é definido como aquele profissional exercente de atividade econômica organizada para a produção, circulação de bens ou serviços. Desses conceitos são extraídos os seguintes elementos: profissionalismo. Então, o empresário tem que ser um profissional no ramo da sua atividade. Uma agência de carros, um mercado, uma mercearia, uma açougue, uma sorveteria, etc. Tem que ter a profissionalidade.
e observância de 3 pressupostos. A habitualidade. O empresário não pode ser por um dia, por um mês. As pessoas, por exemplo, que às vezes vamos citar como exemplo, no Paraguai, faz uma compra, revende, obtém lucros, mas ele não tem uma estabilidade. Ele não faz isso, não vai ter habitualidade, ele não vai estar estabelecido, ele não vai ter CNPJ, nem pode. Produtos importados, pode importar, mas através de uma empresa devidamente regularizada. Então, o sacoleiro hoje é uma situação ilícita, ilegal. Por isso que muitas das vezes as pessoas são abordadas e perdem a mercadoria. Então, a atividade tem que ter habitualidade, atividade econômica organizada, ou seja, devidamente registrada na junta comercial, com CNPJ e inscrição estadual. Então, isso significa que qualquer atividade lícita, quando se falar lícita, entendam-se dentro da lei. E idônea à geração de lucro para quem explora, em virtude da organização dos 4 fatores. 4 fatores. Primeiro, produção. Segundo, para produzir, o empresário tem que ter o quê? Mão de obra. Se ele produz e tem uma mão de obra eficiente, competente, ele tem tudo para crescer. Mas então, ele tem para produzir, ele precisa da mão de obra que é o empregado. E é só isso? Não. Ele tem que ter o capital, o dinheiro investido na empresa. E o dinheiro investido na empresa, ele vai ter a produção, a mão de obra, o capital, que é o dinheiro investido, e a tecnologia. E os insumos. Porque se você tem uma padaria, você tem que ter o capital. Você tem que ter o padeiro. Você vai ter que ter o trigo. Você vai ter que ter a tecnologia. Porque hoje não se faz mais pães, como antigamente, que era tudo manual. Por isso que fala. Aqui, esses fatores são essenciais. Preste atenção. Produção, mão de obra, capital e tecnologia. Hoje você monta a padaria, você tem a produção, você tem o dinheiro aplicado para comprar o trigo, para manter os empregados, pagar a luz, pagar a água, pagar o imposto, etc. E você tem que ter o trigo e a máquina. Você coloca o trigo ali na medida certa, ela já é programada, é rápida, produz o pão com uma agilidade tremenda, que antigamente o pão ele era fabricado manualmente. A massa ela era feita um dia de antecedência, tudo manual, e a produção era limitada. Hoje não, a padaria hoje faz N pães por dia, depende do capital, da freguesia também, que a freguesia também tem o seu preço. Nós vamos ver aí na empresa. E se tem a produção, tem a mão de obra, tem o dinheiro, que é o capital, e tem as máquinas, tem que ter o quê?
os fregueses para comprar aquela mercadoria. Em decorrência do disposto do parágrafo único do artigo 966 do Código Civil de 2002, podemos concluir que são atividades econômicas civis. Aqui eu vou chamar a atenção de vocês sobre o seguinte. Nós falamos ali que bens, circulação de bens e serviços. Produção, circulação de bens e serviços. Sociedades civis. O contador pode ter uma sociedade no seu escritório. É uma sociedade civil. O administrador pode ter um escritório de prestação de serviço. É uma sociedade civil. O advogado pode ter uma sociedade, advogados e associados. Ele também está exercendo uma atividade civil, não é? Dando continuidade aqui, o profissional intelectual. Hoje, as pessoas que têm essa habilidade, conhecimento, hoje ele vende neurônios, ele vende conhecimento. Então, o profissional intelectual, ele vai vender o segredo, o conhecimento que ele tem para alavancar a empresa. Antes de 2002, não existia o empresário rural. Hoje, quem tem uma fazenda, uma área agrícola, ela não precisa mais de atravessadores, porque ele produzia o milho, o arroz, o feijão, o leite, o queijo. Ele não podia vender essa mercadoria diretamente para o consumidor ou para as empresas, para os mercados. Hoje, a partir de 2002 para cá, o produtor rural, ele pode ter o seu CNPJ dentro da sua própria fazenda. Ele pode expedir a guia de transporte de gado, de leite, de queijo, de feijão, etc. Não é? A capacidade do empresário. Aqui nós vamos falar em artigos, vocês vão familiarizar com isso. Porque vocês têm que aprender também a linguagem jurídica. Às vezes alguns alunos questionam, mas eu estou fazendo administração, não estou fazendo direito, por que eu vou saber artigos, leis? Mas vocês têm que ter conhecimento jurídico, queira ou não. Porque vocês vão ter situações que vocês terão que pegar uma apostila, pegar um livro, entrar na internet, entrar no Google e saber o que você precisa para prestar um bom serviço como administrador ou como contador. Porque a lei muda constantemente. E o contador tem que estar atualizado. O administrador tem que estar atualizado. O advogado nem se fala. O médico tem que estar acompanhando a evolução, a tecnologia. Então, de acordo com o artigo 972 do Código Civil de 2002, podem exercer atividade de empresário as pessoas que tiverem pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Aí, quando se fala em pleno gozo da capacidade civil, a lei está estabelecendo no artigo 972 do Código Civil
que a pessoa, para ser empresário, ele tem que ter a capacidade civil. E vocês já passaram por isso. Na primeira matéria de direito, vocês já aprenderam que quem tem capacidade civil, não é? Para exercer a atividade de empresário. Então tem que ser maior, capaz, não é? Maiores de 18 anos ou emancipados. As pessoas que têm pleno gozo da capacidade civil, porque tem pessoas que não têm, a pessoa às vezes é maior, é capaz, e não é capaz, tem alguma deficiência mental, etc. Aí ela não tem condições, então ela tem que ter pleno gozo da capacidade civil. Então, aqui, por exemplo, tem aqui algumas situações das pessoas que não têm capacidade civil. No Código de 2016, de 1916, eles não reconheciam os ébrios habituais. Não reconheciam. No Código Civil de 2002, os ébrios habituais são os alcoólatras. Então a lei não permite que um alcoólatra possa exercer atividade de empresário. Quando eu digo alcoólatra, quando a lei diz alcoólatra, é pessoa que não tem domínio próprio, que vive embriagada. A pessoa embriagada que faz uso constante de bebidas alcoólicas, ela não tem condições de administrar uma empresa. Então, se a pessoa pode ter até empresa, começou a fazer o uso da bebida alcoólica e ser dominada pela bebida alcoólica, ela pode, às vezes, os próprios sócios, a própria família, pedir, às vezes, até a interdição dessa pessoa. Da mesma forma, os viciados em tóxicos, que a lei de 1916 não reconhecia os toxicômanos. E a lei de 2002, ela proíbe, não permite que uma pessoa dominada pela droga exerça atividade de empresário. Da mesma forma, os deficientes mentais. Como que vai exercer a profissão de empresário? Os excepcionais. Quando falo excepcionais, é aqueles que não podem exercer, não têm pleno uso, o gozo da razão, que não têm o desenvolvimento mental para administrar uma empresa. Porque tem pessoas deficientes que ela não perde totalmente o uso da razão. Ela tem alguma deficiência, mas essa deficiência é insignificante. Então, a lei também fala sobre os pródigos e os índios. Quando se fala em índios, a lei entende índio aqueles não civilizados. Os índios não civilizados não podem ser empresários. Da mesma forma, os pródigos. Para quem não sabe, os pródigos são aqueles que esbanjam dinheiro, que não sabe manusear o dinheiro, não sabe administrar o dinheiro, gasta tudo que tem com viagem, com drogas, com bebidas, etc., orgias, etc. Muito bem. Acho que vocês estão acompanhando bem a matéria hoje, mas não se preocupe não, se tiver alguma dúvida, estou à disposição de vocês. O Código Civil,
Mais uma vez estou falando do Código Civil. Vocês vão ter que ter um conhecimento da lei. Se quiserem ser um profissional, que quiserem ter um espaço no mercado de trabalho, vocês têm que conhecer a lei. Então, no Código Civil de 2002, no artigo 974, permite que o incapaz seja empresário individual. Aí o aluno pergunta, mas, professor, você acabou de dizer que o incapaz não pode ser empresário. Você acabou de dizer isso. Como que no artigo 974 do Código Civil, agora está falando que permite que o capaz seja empresário individual? Não estou entendendo. Está incoerente. Se o incapaz não pode ser empresário, como que, excepcionalmente, no artigo 974 do Código Civil de 2016, permite que o incapaz seja empresário individual? Vou dar um exemplo para vocês. Imagine um empresário muito rico, uma empresa de grande porte, casado, tem um filho de 1 ano, 2 ou menos. E esse empresário envolve num acidente fatal ou até acidente aéreo fatal e a criança sobrevive. Morre o pai, morre a mãe, fica só um bebezinho. Às vezes bebê, às vezes com 1 ano, 2 anos. Ele é incapaz, que às vezes nem sabe falar ainda. Mas ele passa a ser empresário, porque ele é o verdadeiro herdeiro daquela grande empresa que o pai e a mãe tinham em vida. E ele, sendo herdeiro dessa fortuna que o pai deixou, a empresa pode dar continuidade. Mas como que uma criança de 1 ano, 6 meses, ou de 2, ou de 3, ou de 5, vai tocar a empresa? O artigo fala excepcionalmente, né, permite que o incapaz seja empresário individual. Agora eu vou explicar por quê. Porque quando isso acontece, aquela criança que nem sabe falar, a lei, o juiz, vai nomear para aquela criança incapaz um curador. Aí o aluno pergunta, mas curador? Explica o que é curador. É pessoa que cura a doença? Tem curador que cura a doença. Nós estamos falando curador na área jurídica, dentro da lei. O juiz, ele pode constituir uma pessoa idônea para cuidar dos bens que ficou para aquele herdeiro incapaz. Para ser curador, o juiz, a lei exige vários critérios. É fiscalizado também pelo promotor de justiça, que o promotor de justiça zela para os bens dos menores e dos incapazes, principalmente. Então, aquela empresa vai dar continuidade. Então, o juiz nomeia, pode ser até um parente mais próximo, se for idôneo, ou até um terceiro, desconhecido.
E o juiz vai zelar, aquele curador vai zelar da empresa, vai dar continuidade da empresa, ele vai receber por isso. Mas vai ter que prestar contas para a justiça, sob pena de prisão, e ser desconstituído desse encargo que o juiz nomeou aquele curador. Então, hoje vocês devem estar aprendendo alguma coisa nova, né? Curador judicial, nomeado pelo juiz. E o juiz vai dar um alvará para aquela pessoa, para ela ter os poderes de administrar aquela empresa. Então, eu costumo destacar, realçar alguns tópicos da matéria, por exemplo. Eu posso pedir, quando eu falo eu posso pedir, eu não estou falando que eu vou pedir. Eu posso pedir para vocês, numa avaliação, quando que o menor incapaz pode exercer a atividade de empresário individual. E agora vocês já sabem. Quando estiver por meio de alvará judicial, através de um curador que vai administrar a empresa para ele. Pronto. Já respondeu. Não é? Para que o curador continue a exercer a empresa por ele constituída enquanto era capaz, ou que for constituída por seus pais, que eu disse, os pais morreram, ou por sucessores. Vale ressaltar que esta autorização judicial poderá ser revogada a qualquer tempo. Eu já disse agora há pouco. Ela pode ser revogada e a pessoa que estava naquela incumbência, ela vai ter que prestar conta e responder pelos seus bens, até pela sua liberdade. Se ela desviar recursos da empresa de uma criança, de um menor. Então, hoje nós já avançamos bastante, não perdemos tempo. Eu costumo dizer que a gente vai aprendendo com as dificuldades. Eu nunca pensei que eu fosse dar uma aula online. E muitos dos outros professores. Mas em tudo tem seu lado favorável. Por quê? Na sala de aula há muita interferência de alunos. A aula não desenvolve como nós estamos desenvolvendo hoje. Talvez vocês acham que eu estou exigindo muito, que eu falei muito e tudo. Mas pense no lado bom. Pense que eu quero que vocês saiam fazendo diferença no mercado de trabalho. Não só eu, mas eu tenho certeza, porque eu já estou na faculdade há muitos anos. A faculdade adventista preza muito pela qualidade. Não estou querendo puxar a sardinha para a lata, como diz o ditado popular, não. Você já deve ter percebido. Até mesmo na área espiritual. Vocês vão crescer muito, se Deus quiser. Vai ter o seu espaço. Como muitos e muitos alunos já conquistou seu espaço. Vocês podem comprovar isso. Em qualquer banco que você for em Lavras, você vai ver um ex-aluno da FAD Minas. Você vai nas grandes empresas, não vou citar nome, te garanto que tem alunos e ex-alunos da FAD Minas. Vagas para estágio não vai te faltar, desde que você faça por onde de acompanhar matéria,
levar a sério e fazer o que gosta. Porque se você estiver num curso errado, não tem chance. Já aconteceu de muitos alunos, às vezes, começa o curso, começa a administração, não, vou passar para contabilidade, passa para contabilidade ou vice-versa. E muitos, às vezes, até formam e depois eles passam para outro curso, até direito, medicina, qualquer outro, agronomia, etc. Muito bem, nosso tempo já está esgotado. Foi um prazer estar com vocês hoje. Ainda não conheço pessoalmente todos os alunos, mas nós vamos ter a oportunidade, se Deus assim nos permitir. Essa pandemia vai passar, como já está passando, já está na iminência de voltarem às aulas presenciais, com algumas ressalvas, com algumas exigências necessárias. Então, dentro em breve estaremos juntos. Que vocês tenham uma boa noite, que Deus o abençoe, te proteja e te faça companhia. E acreditem que aquele que começa qualquer coisa com Deus, termina com Ele. Coloque isso na sua cabeça. Eu quero que vocês comecem esse semestre com Ele e terminem com Ele. E eu também com a minha família. Uma boa noite e fiquem com Deus.